I was going on 13 years old the first time I took a knife. Presentar armas, ya. Firmes, ya. Posición 1, ya. He pulled out a handgun, told me to kill that person, the one kneeling in front of him. And I just shot him. Ven todo este dinero que tengo aquí. Yo no lo gané robando ni siendo narco. No siendo narco, sí. Kids who have the street in their blood, who've grown up with violence. How old is the little dude over there? 13. That is young, isn't it, to get involved in this game? You know, behaving bad when I was in elementary school because my grandmother and my aunt, which is my dad's sister, they basically, I want to say, messed up my head, and I started doing time when I was 11 years old. Got arrested for residential burglary. Well, I broke into my elementary school. From there on, basically, like, I would do like, I want to say like 4 months, 5 months, and then I'll get out. And I wouldn't even be out for like... Os cartéis adoram exibir seu dinheiro e poder como uma forma de atrair as pessoas com promessas de respeito, riqueza e uma saída para suas lutas diárias. Antes que perceba, você está com uma arma na mão e sangue em suas mãos. Essa é a história dos sicários do México, homens que trocaram suas almas por um pedaço da vida rápida, apenas para descobrir que neste jogo a única saída é dentro de um saco para cadáveres. Agora, se você quer ter acesso a vídeos exclusivos, peço que se torne membro por R$ 4,99. Você vai ter exclusividade nas lives, selos e milhares de vídeos que só membros podem assistir. E estes vídeos são vídeos que nem o YouTube permite colocar ao público. Apenas membros podem assistir, de tão pesado que eles são. Cara, é só R$ 4,99. Primeiro vamos falar sobre Raul Mesa Torres, também conhecido como El Mini 6. Esse homem praticamente nasceu com uma arma na mão. Seu pai, Raul Mesa Ontiveros, era uma figura importante no cartel de Sinaloa, braço direito de Ismael Zambada Garcia. O jovem Raul cresceu achando que a vida de narcotraficante era normal. Roupas de grife, carros de luxo e punir rivais fazia parte do cotidiano. Quando chegou aos 15 anos, Raul já era uma estrela em ascensão no cartel. Chamavam-no de El Mini 6, uma referência ao apelido de seu pai, El M6. Mas, deixo uma coisa clara, esse garoto conquistou sua reputação sozinho. Ele era conhecido por ser completamente frio e disposto a matar sem hesitar, sempre que ordenado. Agora, você pode estar pensando, 15 anos? Mal é um adolescente, mas no mundo dos cartéis, idade é apenas um número. Os cartéis adoram recrutar jovens. Por quê? Porque são incrivelmente fáceis de manipular, sedentos por respeito e não pensam 2 vezes antes de puxar o gatilho, ainda mais para impressionar seus chefes. Eles não consideram as consequências como um adulto faria. Esse é um trabalho para crianças que têm a violência em seu sangue, que cresceram neste meio. Raul foi lançado nesse mundo sombrio e distorcido ainda jovem. Ele fazia de tudo, roubava, machucava as pessoas, matava e tudo o que você imaginar. Quanto mais cruel era, mais respeito ganhava. Essa é a triste realidade dessas instituições de morte. Mas aí chega o resultado de viver neste mundo. Uma hora o karma aparece. Para Raul, tudo desmoronou em 29 de abril de 2010. Ele e seu amigo, o sicário de Sinaloa Fidel Rojas Félix, foram cercados pelas autoridades na cidade de Zapopan. Mas Raul e seu amigo não eram do tipo que simplesmente se rendem. Um tiroteio começou e Raul matou um oficial e deixou o outro gravemente ferido. Mas no final, os tiros também o atingiram e assim El Mini 6 estava morto. Com apenas 18 anos, sua vida acabou antes mesmo de começar. E sabe o que é ainda pior? A história de Raul não é a única. Existem crianças como ele sendo sugadas e descartadas pelos cartéis todos os dias. Para muitos desses sicários, o caminho para a violência começa cedo. Com lares desestruturados, pais ausentes e falta de estabilidade, crianças como essa se tornam presas fáceis para os cartéis. Elas são atraídas com promessas de pertencimento, respeito e dinheiro, e é uma história que continua se repetindo. Mas, uma vez que você entra, mesmo sem perceber,
seu destino está selado e ele se encontra em um caminho sem volta para a destruição. Ninguém nasce realmente um assassino de aluguel, mas em um mundo onde os cartéis são reis, é um caminho curto do berço ao túmulo, e uma vez dentro, há apenas uma maneira de sair. Foi exatamente o que aconteceu com Raul Meza Torres e Manuel Torres Félix, também conhecido como El Ondeado. Manuel Torres Félix, ou El Ondeado, era um verdadeiro pesadelo. Ele não se contentava apenas em eliminar seus rivais, ele gostava de mandar uma mensagem ao mesmo tempo. Seu cartão de visita, deixar corpos em pedaços para todos verem. Ele capturava inimigos em nome do cartel de Sinaloa, levantava-os para alguma casa remota no meio do mato e, bom, vamos apenas dizer que ele ganhou o apelido de O Açougueiro. Ele esquartejava as vítimas e deixava os restos espalhados como um tipo de quebra-cabeça macabro. Isso não era apenas sobre eliminar concorrência, era uma tática de terror pura e simples. El Ondeado queria que todos os rivais civis e até agentes da lei soubessem o que acontecia quando alguém mexia com o cartel de Sinaloa. Ele queria que as pessoas tivessem tanto medo que nem pensassem em desobedecer, e por um tempo funcionou. El Ondeado tornou o nome Sinaloa sinônimo de brutalidade. As histórias sobre ele se espalharam como fogo e os transformaram em uma espécie de lenda urbana. No final, a própria selvageria de El Ondeado o destruiu. O governo só podia fechar os olhos por um período de tempo, e quando os relatos dos corpos mutilados se tornaram impossíveis de ignorar, eles tiveram que agir. E foi assim que o reinado de terror de El Ondeado chegou a um fim. Em 2012, o exército mexicano lançou uma operação massiva, com o único objetivo de capturá-lo. Quando finalmente o alcançaram, o açougueiro recebeu o mesmo destino cruel que costumava infligir. Mas, dando um passo atrás, é preciso examinar o quadro maior. Para homens como El Ondeado, esse tipo de fim é quase inevitável. Afinal, você não pode liberar esse tipo de inferno sem esperar que ele volte para você. Quando você é um traficante e é pego, eles te espancam, te fazem falar de qualquer jeito. A verdadeira tragédia não é apenas a quantidade de vidas que El Ondeado tirou, é o impacto em todas as crianças que cresceram em um mundo onde monstros como ele eram reais. Você consegue imaginar o que isso fez com a mente de uma criança? Saber que existem pessoas capazes desse tipo de maldade? O legado de El Ondeado não é apenas uma trilha de corpos mutilados, é uma geração inteira marcada pela violência que ele desencadeou. E essa é uma ferida que não cicatriza facilmente. É o tipo de coisa que te mantém acordado à noite, mesmo os anos depois, se perguntando como as pessoas podem ser tão cruéis. Para as crianças que crescem em Sinaloa hoje, o nome de El Ondeado ainda é sussurrado em tons de medo, e ele se tornou um tipo de conto de advertência, um lembrete de até onde um homem pode cair quando deixa a escuridão dominá-lo. Mas para cada criança que fica assustada e se afasta desse caminho, há outra que é seduzida pelo mito, querendo ser a próxima lenda do submundo. Eles fazem isso por esporte, porque não tem outra coisa para fazer. Eles precisam de emoção em suas vidas e é assim que as encontram. Essa é a verdadeira tragédia da vida nos cartéis. Não são apenas as vidas que eles tiram, mas a maneira como distorcem as mentes, geração após geração.